Eu aqui de volta. Novamente, mais uma vez. Agora a gente vai ler o Apocalipse 12 e vai faltar 10 capítulos. Eu acho que eu termino essa Bíblia até junho. E aí a gente vai fazer um estudo diferenciado. Eu espero que vocês gostem, tá? Espero que vocês compartilhem, né? Eu vejo as pessoas compartilhando para mim muita coisa, mas pouca coisa das coisas dos Pais Celestiais. Eu gosto de ver, mas eu também vejo as coisas que estão acontecendo, eu comparo o tempo, eu vejo as horas em que a gente está vivendo, né? E é uma hora em que a gente tem que viver mais centralizado nas coisas dos Pais Celestiais. Está ficando muito perigoso. A gente vai ler esse agora. Ah, eu ia ver aqui. Deixa eu ver se é esse. Não, é o outro. Eu vejo quando estou trocando de Facebook, mas se você botar lendo a Bíblia Comece, eu acho que aparece, porque às vezes eu não consigo. Desculpa, eu tava olhando o meu bebê, de 28 anos. Vai ser sempre bebê, né? E falando com minha nora. Ai, ai. É interessante, né? Mas é incrível como o Pai Celeste faz as coisas de uma maneira fantástica. Que. Ah, eu vou pegar o outro que fica melhor. Eu não vejo tudo tão espaçoso. Vamos lá? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais. Boa noite, Jesus. Bondoso Pai, nós estamos aqui para dar continuidade à leitura do Apocalipse. Por favor, nos conceda inteligência espiritual, como disse Paulo, para que possamos compreender cada vez mais o momento que estamos vivendo do Apocalipse. E sabemos, Pai, que a nossa esperança está em vossa promessa. Quando Jesus falou que viria o Espírito da Verdade, e quando o Apocalipse fala que a noiva já estaria pronta na época que acontecesse a segunda vinda do Messias, aconteceria também a primeira vez na história humana que o Senhor teria uma Eva vitoriosa do vosso lado, porque a primeira se conectou com Satanás e a descendência, como diz em Gênesis, virou de Satanás. O Senhor perdeu os seus filhos, ficou só. Depois de 2000 anos, o Senhor teve um filho, investiu tudo para que ele salvasse a humanidade, e a humanidade o rejeitou e o assassinou. E isso foi uma dor tão grande que a Bíblia relata que teve 3 horas de escuridão e teve terremotos e o céu foi rasgado de ponta a ponta, eu acredito, por um raio. Então o Senhor demonstrou a sua tristeza e sua dor, porque mandou o que tinha de melhor para nós. E, infelizmente, nossos antepassados, principalmente os líderes religiosos, cometeram o erro, a inveja e o ciúme e terminaram entregando seu filho para a morte, para uma cruz. E seguindo vossos filhos e vossa filha, queremos te agradecer profundamente pelo tudo que o Pai Moon fez, pela paz e pelos ensinamentos, por mudar uma base de família tão boa. É lógico que nem todo mundo segue de acordo com a vontade dos céus, mas nós sabemos que é a base certa, correta e digna de nos chamar de filhos e filhas dos pais celestiais. Bondoso Pai, também nós queremos te agradecer profundamente por ter preparado com o Espírito Santo vosso, a nossa Mãe Celeste, a segunda vinda. Não teve a oportunidade dessa vitória de encontrar, como Jesus disse, as bodas estavam prontas e os convidados não foram dignos. Não teve uma Eva preparada para Jesus, mas agora, Pai, o Senhor conseguiu mandar pela primeira vez na história humana, depois de 6.000 anos bíblico, a Eva, a vossa filha unigênita, para que assim acontecesse o matrimônio do Cordeiro, que é o Filho vosso. Te agradecemos, Pai, e por tudo e sobretudo pela nossa mãe Holy Madre Han,
que tem usado a vida dela toda para ensinar, educando, amando em cada continente, em cada lugar, sobre a paz, sobre a importância de uma família centralizada em Deus, sobre nós mudarmos nossos costumes, nossos vícios, deixar de praticar as coisas de Satanás e se ligar ao lado certo, que é o vosso lado, Pai Celestiais. Queremos te agradecer e pedir que o Senhor possa fazer com que todas as pessoas que possam vir tenham também recebido o entendimento do Espírito Santo, a inteligência espiritual vossa, Pai, através dos herdeiros pais, para que possamos compreender a era de Jesus e a era que estamos vivendo. Te agradeço porque estamos passando no meio dos turbilhões e, segurado em vossas mãos, estamos sendo protegidos, Pai. Que nós possamos encontrar os justos que siga a verdade. Quantas pessoas, Pai, como disse, várias profecias em várias religiões, quando descobri a era que estava vivendo, que passou, chorarão por não ter aproveitado as oportunidades. E as vozes de trombeta em todos os lugares estão anunciando sobre essa era da filha unigênita, Pai, e de vosso Filho. Por favor, nos dê condições de continuar do vosso lado, para que possamos honrar a promessa que fizemos a Jesus, que não o abandonaria. E assim, quando aconteceu a segunda vinda, ele pôde me avisar, Pai, e que ele continue esse trabalho de pregação espiritual para aqueles que estão procurando a segunda vinda do Messias, estão procurando os verdadeiros pais da humanidade. Te peço que eu abençoe as pessoas que estão aqui agora e as que vão ver depois, e através dela possa abençoar e que ela mude o comportamento, a maneira de falar, a maneira de se comportar para educar a família, para poder levar o linguajar celeste, o linguajar de vida, Pai. Não é que a gente vai visar recurso, mas a gente pode praticar tudo o que for certo e ter alegria com vossas coisas e praticar uma vida familiar mais centralizada no bem, na verdade, porque onde há mentira, há atitude de Satanás. E nós não queremos ter parte com ele, mas somente convosco. Então, nos mantenha a nossa descendência, quando eu falo nossa, minha, daqueles que estão preparados para ouvir, Pai, centralizado em vós. Que nós não sejamos capazes de enganar, enrolar, trair, mentir ou deixar, Pai, que as pessoas usufruam erradamente das coisas celestes. Te peço que abençoe nossos líderes religiosos, os justos, aqueles que verdadeiramente, como o dia Apocalipse, não foram estão sob o domínio de Satanás, porque estrelas são grandes líderes também, como é filhos espirituais, como é irmãos, também são líderes que centralizaram no dinheiro, amaram mais ao Deus Mamon do que o Deus verdadeiro, do que os pais celestiais e o Espírito Santo, e não pode ver nem aceitar a segunda vinda do Messias, porque está enraizado com comportamentos, com atos que ligam a Satanás. Por favor, Pai, proteja nosso mundo, as nações da Coreia do Norte e do Sul, para que se una como nações irmãs e para aquele sofrimento, para que a guerra de Israel também cesse, para ter uma nova era de paz sobre a terra e que os Estados Unidos possa, como irmão mais velho, estar sendo fortificado por vós, protegido por vós, para que possa dar proteção ao vosso lado da história, que é o lado direito. Eu te peço que através disso também proteja o Brasil, os grandes líderes. Acorda aqueles que ainda estão dormindo, Pai, no sonho de que a matéria é eterna, que o dinheiro dura para sempre. A única coisa que pode durar para sempre, Pai Celestiais, é nossa espiritualidade centralizada em vós. Aqui no nosso tempo, nós temos que parar a nossa vida centralizada, como disse Jesus, em vós. Para que nossa vida seja praticar a vossas palavra, vosso ensinamento a cada momento de nossa vida, edificando o nosso espírito e nossa vida externa, para quando chegar o momento de partirmos, termos a garantia de vamos estar convosco no reino dos céus, alguns ainda no paraíso. Mas te pedimos que o Senhor possa orientar nossas vidas, minha e dos que estão ouvindo, para que possamos ser fortes e vencer a nós mesmos e vencer as tentações do mundo. Por favor, desperta nossas autoridades enquanto ainda há tempo, Pai. Enquanto a Mãe Mundo está pedindo para que nós possamos dar testemunho de vossa verdade, que possamos falar do momento que estamos vivendo, que eles despertem, abram mão de coisas satânicas, de maneiras materiais que são vindas como disse lá, quando o Judas foi devolver o dinheiro da traição de Jesus, e que foi dada e foi orientada pelos grandes líderes da época, os sacerdotes, e eles disseram, nós não podemos colocar no cofre porque é dinheiro de sangue, mas comprou um terreno para enterrar o indigente que não servia, Pai, porque como dinheiro de sangue, as mãos deles estavam sujas do sangue de vosso filho. Que nós possamos acordar para os detalhes, acordar para a realidade e nos arrepender das coisas erradas e começar, Pai, enquanto há tempo, deixar
as coisas erradas e nos agarrarmos com a prática certa de todas as coisas em nossa vida. Te peço que nos proteja no Oriente, nos oriente cada dia e nos oriente as pessoas que estão aqui assistindo e vão assistir depois, sobre o vosso poder, dando inteligência espiritual a cada um de nós, centralizado nas vossas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu oro em meu nome, como uma família abençoada, que atende com gratidão a Holy Mother Ehan, a Ju. Amém. A Ju e eu determino que as coisas dos céus, como filha de Deus, aconteça e que o mal não vença, que o mal não prospere. Né? Vamos ler. Apocalipse, olha, eu botei 14. Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 1. E viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, ou seja, tinha a proteção do Pai Celeste, tendo a lua debaixo dos seus pés, ou seja, estava protegido por dois lados. E uma coroa de 12 estrelas, 12 filhos, né, sobre sua cabeça. E estava grávida e com dores, quer dizer, ia ter o terceiro, provavelmente até o quarto, porque tem um número providencial aí. Gritava com ânsia de dar a luz. E vi-se outro sinal no céu, e eis que é um grande dragão vermelho, simbolizando o comunismo. Vamos botar aqui, cadê o coisa? Eu não peguei outros versículos, tá? Vou deixar só no Apocalipse hoje. Me desculpe. Que tinha 7 cabeças e 10 chifres, ou seja, vai ter 10 pessoas que vão estar na liderança de Satanás. 7 cabeças e 10 chifres, 10 lideranças e 7 cabeças liderando e 10 ramos dessa liderança. E sobre suas cabeças, 7, quer dizer, 7, 7, 14 e 10, 24. 24 forma a liderança do mal. E sua cauda levou, olha bem, olha, ele mexeu a cauda e levou a terça parte das estrelas do céu, os 7 filhos, uma terça parte dos grandes religiosos estão ligados ao quê? Ao deus Mamon, infelizmente. E lançou sobre a terra, o dragão parou diante de mim e lançou ele sobre a terra. Ai, ai, o cabeta. E já está, né? Como estamos nos últimos dias, o céu e o inferno estão lutando na terra. E deu, enfim. E lançou o grande dragão parou diante da mulher que havia dado a luz, para que, dando ela a luz, ele tragasse seu filho grande. Isso estava falando da mulher que trouxe a segunda vinda do Messias, tá? É isso que ele queria, mas não aconteceu. E deu à luz um filho que há de reger todas as nações com a vara de ferro. Aqui mostra mais uma vez que a segunda vinda do Messias vai nascer na terra. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Não é morto, arrebatado é quem está protegido por Deus, tá? E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus. E pois ali fosse alimentado durante 1260 dias. E houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam no céu contra o dragão. Lembrando que o dragão, né, é o capeta. O dragão e seus anjos, ou seja, Satanás também tem anjos sobre os seus domínios. Anjos decaídos, mas não prevaleceu mais no seu lugar no céu. Isso quer dizer que ele não pode mais ficar tentando as pessoas celestialmente, que vai estar com o Messias, né? O terceiro Adão e a primeira Eva, ok? Agora presta atenção para você entender quem é a serpente que está lá no Jardim do Éden, que é por isso que vai chamar de antigo, tá? Ok? Olhe bem, vou ler. Esse é o 9, 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Por que antiga? Porque ela é do jardim que tentou Adão e Eva. Então, quem é a serpente que tentou Adão e Eva? Ele vai dizer, chamado diabo ou Satanás. Então, quem estava lá simbolizado por uma cobra, porque a cobra tem língua vocal, né?
quem estava lá centralizado, simbolicamente, era um demônio, era Satanás. Satanás tentou Eva, né? Porque cobra até hoje não fala. Quem enganou todo mundo. Como é que ele conseguiu enganar? Através de Adão e Eva, ele tomou a linhagem de Deus para ele, ok? E foi precipitado na terra, e seus anjos foram precipitados com ele. Onde é que Satanás está residindo e aonde ele continua fazendo as coisas erradas? Hein? Na terra? Como assim? Porque lá em Gênesis, em 24, quando Deus vai falar, ele diz assim: tu e tua descendência rasteirará e comerá o pó da terra. Pó é o quê? Quando você limpa as coisas, pó é sujeira. Satanás se alimenta da descendência das pessoas que veio nessa descendência errada quando ele tomou Adão e Eva, e continua alimentando Satanás, ok? Por isso que Jesus disse: vós tende como pai o demônio, vosso desejo é fazer a vontade de vosso pai. Ele é homicida porque matou espiritualmente os filhos de Deus, tirando ele de Deus e tornou-se filho de Satanás, né? E mentiroso, e não há verdade nele, ok? E não amar a sua vida. Aí olhe bem, deixa eu ver, porque já o acusador, meu Deus, aqui. E outra grande voz no céu, uma grande voz no céu, ou seja, vindo do lado celeste, dizia: agora é chegada a salvação e a força do reino do nosso Deus, o poderoso, o poder de Cristo. Como assim? Quando acontece a segunda vinda, que o terceiro Adão e a primeira Eva se estabelece e vence, não pode mais Satanás destruir aqueles que estarão ligados a eles, né? O reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Para que já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Satanás já foi derrubado, ele terá que ser restaurado. Porque na Bíblia diz: o último a ser restaurado vai ser a morte. Gente, por favor, não é a morte física. A morte física é uma consequência, tá? Por isso que Paulo diz assim: não entrará no reino do céu, não entra nem carne nem sangue. Um minutinho só. Aqui. Eu disse que não ia colocar, né? Mas precisa. Bom, em Coríntios, eu vou botar aqui de lado, vou botar um númerozinho aqui, ó. Vou botar entre parênteses. Deixa eu botar um bem negrito aqui. Pronto. 1 Coríntios 15, 26, assim, onde diz: o inimigo, deixa eu tirar onde diz, tá? Paulo disse que recebia as instruções e orientação de Jesus. Eu já li isso para vocês. E o último inimigo a ser destruído é a morte. E não é a morte física, é a morte espiritual, porque tem que ser restaurado. Não pode haver céu se o inferno continua. Deus não é bipolar. O qual diante de nosso Deus os acusava de noite. Satanás acusa Deus. Tá aí, ó, o fulaninho religioso. Tá fazendo isso. Ah, fulaninho mentindo. Ó, fulaninho roubando 1 centavo, 2 centavos. Isso é característica minha, Senhor, não é sua. Ele é meu filho. Como é que Deus pode intervir nessa responsabilidade do homem se ele escolhe fazer e alimentar Satanás? Entendeu? Cada mentira, cada golpe, cada falsidade, cada roubalheira, cada palavrão, cada coisa errada que faz, nós alimentamos a força de Satanás. Ele foi derrubado, mas ele só vai poder ficar com os que querem ficar com ele, tá? O qual diante de Deus os acusava de noite. Ele o venceu. Quem venceu? O Messias da segunda vinda. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Por que pelo sangue? Porque tem que derramar sangue? Não. E não foi certo. Foi a última opção de Deus, foi deixar
a vida de Jesus por todos nós. Mas a primeira opção era o reino do céu na terra. Por isso Jesus disse, arrependa-se, o reino do céu está próximo. Ele abriria o reino dos céus. Ok? E aí o que acontece? O que é que ele diz? Pelo seu sangue, porque nós temos que renascer simbolicamente, herdando, agora literalmente, herdar na prática, mudar nossa linhagem de coisas ruins, de pensamento ruim, de atitude ruim, para a linhagem do Messias, ok? Por isso que Jesus falou para Nicodemo que tinha que nascer de novo, tá certo? E pelo testemunho, como assim? Eu tenho que dar testemunho do que eu acredito, eu tenho que pregar para as pessoas para ver se quanto, para ver que pelo menos completa um terço de salvar o mundo, porque está previsto seria um terço. A gente luta todos os dias para dar testemunho, para que as pessoas acordem. Você acha que é fácil? Não. Quando Jesus falou, porque Deus falava pela boca de Jesus, que os últimos dias seria igual à época de Noé, o povo estaria bebendo, comendo e dando-se casamento, até que veio Satanás e devorou os que eram dele, porque destruiu a todos, mas o todo dele, ele não pode destruir aqueles que estão centralizados no Messias, ok? Não perca a esperança por causa disso. Isso é que é importante. Todo o sacrifício que se passa do lado de Deus é vitória. Por isso, alegrai-vos, ó céus. Céu não é o firmamento não, viu? O céu é o lugar espiritual. Tá certo? Por isso, é o 12 já. Alegrai-vos, ó céus. E vós que habita nele. Ai dos que habitam na terra e no mar. O mar é julgamento. Ai do que estão ligados na terra às coisas materiais. Você pode estar aqui e ser centralizado nas coisas de Deus. Porque o diabo desceu a vós. Literalmente, o diabo está sobre a terra, dominando líderes religiosos, líderes governamentais, poderes, etc. Através das maldades que eles fazem, ele alimenta Satanás. Agora o tempo dele está marcado, não tem muito tempo. E ele está destruindo tudo, natureza, tudo que puder. Porque o Pai Mundo, em uma das revelações, ele disse, que Satanás disse, se eu não posso possuir o mundo, eu vou destruí-lo. Ele está tentando destruir a natureza, está tentando destruir as pessoas, está tentando destruir a fé, está tentando destruir... onde está Deus que está acontecendo isso? Lembra que Deus não, como diz a Bíblia, não folga com o mal. Ele não pode mexer no mal. O mal vai se destruir porque o próprio diabo, como diz aqui, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo, e graças aos Pais Celestiais, aos verdadeiros pais, ao bondoso Jesus que trabalhou para mandar a segunda vinda, verdadeiramente eles têm pouquíssimo tempo. E por isso que Deus diminuiu o tempo, porque as coisas que estão acontecendo é tão absurda que muitas pessoas morrem de desgosto ou de decepção. Mas fique firme, porque o céu já venceu, o Messias já venceu. E quando o dragão viu a força... quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o homem. Ele perseguiu, fez ela sofrer, mas não pode devorá-la. Não pôde devorá-la, né? E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para voar por cima e ver, que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo, e o tempo da metade de um tempo, e fora vista fora da vista da serpente. Quem é a serpente? O grande dragão, a antiga serpente chamada demônio e Satanás. Ele não pode devorar a linhagem daqueles que praticam a verdade centralizada no Messias. E a serpente lançou sua boca atrás da mulher, a águia como um rio, para que pela correnteza o arrebatasse. A terra ajudou a mulher. E a terra abriu sua boca e dragou o rio de dragão lançado sobre a boca. O quê? A água, ela também é julgamento. Tudo que ele jogou de maldade e tudo foi barrado. Porque Deus estava na proteção com seus anjos dessa linhagem da segunda vinda. O dragão irou-se contra a mulher e foi trazido à guerra, ao renascimento da sua semente. Ele perseguiu, ele quis destruir a semente, né? Tanto do terceiro Adão como da primeira Eva. E os que guardam o mandamento de Deus têm o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus tanto protegeu na segunda vinda, como Jesus protegeu protegeu os seus, né? Como Jesus protegeu a segunda vinda até que o Messias torna vitorioso
a boda do Cordeiro, que está em Apocalipse, sua noiva já se aprontou e não é a igreja, me desculpe, isso é estupidez. E essa vitória já está acontecendo, essa batalha e essa vitória acontecerá em plena luz do dia. Tomara que as pessoas tenham os olhos para ver e o coração para se arrepender, para poder participar da grande boda, né? Da ceia do Cordeiro, ok? E estar de pé diante dos filhos de Deus. Essa é a palavra de hoje. E amanhã eu não vou dizer que volto, porque toda vez que eu digo que volto tem alguma coisa, mas eu vou tentar. Mas eu prometo que termina o Apocalipse, isso eu prometo, tá bom? E muito obrigado. E eu espero que todos se conscientizem que estamos nos últimos dias e que precisamos verdadeiramente mudar nossa atitude interna e externa no comportamento. Porque nossas características, ele ainda pode acusar Deus, ainda pode dizer coisas absurdas e que fazemos. Então vamos nos limpar perante Deus, parar de fazer as coisas erradas, de se prostituir, beber, falar palavrão, usar palavras de baixo calibre para falar qualquer coisa, né? Você pode falar a mesma palavra de uma forma normal. Tem gente que desce o nível e aí vai descendo o nível espiritual, se aproximando do inferno. E se você se aproxima, ele draga com todas as ilhas que ele tá, porque ele teve que devolver o mundo para Deus. Agora ele só tá com o povo dele, ok? E ele vai devorá-los, infelizmente. Por mais que a gente lute, por mais que a gente ore, por mais que a gente dê testemunho, ele vai devorar esse povo, porque eles escolheram ficar do lado de Satanás e não do lado de Deus, dos verdadeiros pais, ok? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te pedimos que o Senhor possa abrir nossa mente e nosso coração para reconhecermos o tempo que está vivendo, porque Jesus alertou, quando tudo isso estivesse acontecendo, ele estará à porta. Ou seja, ele já está na terra, o Messias já tem realizado sua providência com o Espírito Santo de Deus, que é a nossa Mãe Celestial. E por isso que existiu no início um Adão e uma Eva. Jesus fala, né? Que também estava, que ele era o segundo Adão, mas não houve uma segunda Eva e nem teve tempo para isso, que só deixaram Jesus viver e testemunhar sobre Deus durante 3 anos. E agora tudo está resolvido e concretizado. Precisa nós nos qualificarmos para ficar do lado de Deus e entrarmos pela porta da frente, ok? Senhor, eu sei que isso tudo que nós estamos vendo e vivendo faz parte do que o Senhor escreveu, que o Pai e que a nossa mãe, Holy Madre Han, fez também nós compreendermos na era que estamos vivendo é essencial do testemunho do nosso comportamento em casa e com as pessoas, que nós possamos cuidar da nossa língua, da maneira como nós falamos, para não atrair coisa ruim para nossa casa e a desgraça vir junto. Que o Senhor feche a porta de nossa casa com o anjo sagrado, que nosso comportamento não deixe nossas portas abertas, que nossa maneira de falar, de agir, de atuar com nossos irmãos seja de maneira respeitosa como cidadãos que somos do reino dos céus, Pai. Que nós possamos realizá-lo na terra e depois ser conectado com o reino dos céus vosso no mundo espiritual. Muito obrigado com tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tem protegido os seus, lutado, Pai, do vosso lado. Te peço que nós possamos ser vencedores de nós mesmos nos qualificarmos para amar as pessoas, Pai, e poder esquecer o lado ruim que Satanás colou em nosso DNA, nossa natureza decaída. Que nós possamos nos poldar de acordo com os vossos ensinamentos e vossas palavras, como disse Jesus. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Mas as palavras que eu tenho dito julgarão nos últimos dias. Cada vez agora, com a segunda vinda do Messias, a palavra do Completo Testamento, que são as palavras, ensinamentos sobre tudo que haveria de vir e como seria nosso comportamento, é que vai nos julgar pela nossa própria consciência. Te peço que abra a mente e coração de cada um e abençoe para que eles possam mudar e abençoar seus lares na mudança, na maneira de falar, na maneira de educar os filhos com etiqueta celeste. Te peço e te agradeço. Em nome meu, Messia Maria Vira Alva, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como uma família abençoada central, que atenda a Holy Madre Han. Adieu. Amém. Muito obrigada e até a próxima. Espero que quando vocês assistirem, se duvidar, quiser falar, por favor, me procure. Tem um mensagem e você pode deixar e eu entro em contato, tá? Uma boa noite a todos e todos fiquem na presença dos Pais Celestiais. Obrigada.